Bom dia para todo mundo. É assim, é sempre um prazer estar aqui, né? É sempre muito bom conduzir, é sempre muito bom encontrar todo mundo, né? E, e eu vou falar aqui um pouquinho da onde eu venho, né? Eu sou psicóloga, psicoterapeuta e há bastante tempo, né? Pelo menos há uns 40 anos. E a minha trajetória profissional sempre foi, né, mais voltada para a clínica, com alguns momentos diferenciais que me tiraram da clínica, né? Em termos assim teóricos, né, normalmente as pessoas, os psicólogos, a gente de modo geral, né, tem por hábito se referir, né, a si mesmo como profissional a partir. Vocês vão ver o seu, eu vou precisar fechar um pouquinho aqui, que o sol está batendo. Ó. E a partir do seu referencial teórico, né? E eu comecei a minha trajetória na faculdade já com as terapias que me chamavam mais atenção, né? Ou com as referências teóricas que tinham a ver com o somático, como a bioenergética, como os trabalhos do Reich, e é ainda, né, era um lugar de encantamento para mim, né? Como é que a gente podia chegar, né, a um olhar o ser humano a partir do seu movimento. A bioenergética tem uma outra vertente, né, que as vertentes que estão ligadas à psicologia, elas têm uma vertente bem interpretativa, independente de qual seja, né? Quer seja na psicanálise, quer seja nas terapias somáticas da época, né? Elas têm esse lugar, elas criam esse lugar de, de interpretação e, ao mesmo tempo, né? De um diagnóstico, de um rótulo, de um nome que categoriza cada pessoa. Só um instante, eu vou fechar aqui um pouquinho. Pronto. Então, assim, esse foi o meu primeiro caminho, né? Na faculdade, eu encontrei, eu também, né, tive contato, mas um contato bem superficial com Feldenkrais. E aí eu me lembro que eu não sei como, eu não lembro exatamente como. Eu comprei um livro, que é o Caso Nora, que é um livro do Moshe, que conta uma história, né, de atendimento. E esse livro ficou comigo, ele está comigo até hoje, e ele é uma referência para mim, é um livro que eu gosto muito. E, enfim, né? Fui caminhando aí pelas terapias somáticas, pela bioenergética e depois pelo psicodrama, e fui mais um pouquinho, e fiz algumas formações, né, em Gestalt, em psicodrama, que não foram nem formações assim nesse sentido de ter um título, mas de grupos de trabalho, de estudos com pessoas que estavam, né, dentro dessa área. Bom, enfim, mas tinha um questionamento meu, né, que era de como não interpretar nesse sentido de dar rótulos, né, para as pessoas que chegavam até mim. E, e dentro da psicologia, isso é uma questão complexa, né? Porque
tem uma linha divisória, né, entre aquilo que, que se chama, ou que se acha, ou que a sociedade propõe. A sociedade não só é comum, né, a coletividade, mas a sociedade médica, enfim, aquilo que é estabelecido, né, como normal e aquilo que foge do que se acredita ser normal. E a minha questão era bem por aí, né? De qual é, né? Existe essa linha divisória entre eu posso, né? Ficar assim escolhendo, ah, fulano é normal, este não é, esse não é. Assim como a questão, né, do que é certo e do que é errado. Então, o que que é certo dentro de uma sociedade, né, que se constitui de um determinado modo, e o que é errado, e o que é certo e errado entre comunidades diferentes, né, que são compostas de pessoas e que constituem essa comunidade, né? Então, essa era o meu questionamento, a minha indagação em relação ao trabalho como psicoterapeuta. Bom, os anos se passaram, eu fui atendendo, eu atendi fora do consultório, né? A minha experiência fora do consultório foi uma experiência de fazer atendimento com menores infratores da FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, aqui em São Paulo. E com as ferramentas que eu tinha naquele momento, né? Que eu ainda não conhecia o Feldenkrais, a gente fez um trabalho que eu tinha uma colega, era um trabalho feito a duas mãos, ou melhor, a quatro mãos, e, e era um encontro em que intuitivamente, e claro que algumas ferramentas, né, vindas aí do meu conhecimento com bioenergética, de trabalhar com o movimento, com o corpo, né, com a sensação corporal, com o enraizamento, enfim. E aí eu comecei a notar que aquilo era muito, né? Porque na clínica individual, claro que funciona, e não é que funciona, né? Traz novas possibilidades e aberturas, mas em grupo e, e com menores, né? Com quem não era tido como normal, que estava fora, né? Daquele movimento, do que a sociedade traz como sendo legal, né? Eram menores infratores, era tinha uma diferença muito grande. E o respeito por eles, né? O tipo de relação que a gente criou era uma relação de muito respeito, de duas mãos, né? Eles nos respeitavam do mesmo modo que a gente respeitava muito o espaço e a comunicação de cada um, modo de comunicação e de expressão, né, não só via corpo, mas via aquilo que eles contavam a respeito das suas experiências. Nesse momento da minha vida, eu estava fazendo uma formação em trauma, que chama experiência somática, e claro que usei muito das ferramentas desse, desta formação, né, que tem um lugar bem somático, que entende o trauma como sendo não como uma coisa que acontece, né, mas como o sistema nervoso, vamos dizer assim, reage a isso. Então foi uma experiência muito diferente, né? E aí, num dado momento, eu me lembrei, a partir de uma experiência de yoga, que não é a minha praia,
em que uma pessoa que fazia, né, que estava na formação Feldenkrais, trouxe uma prática. E eu fiquei muito encantada com a prática, porque ela tinha mudado, né, naquele momento da minha vida, uma série de. E aí tinham comprometimentos, né, na área, no físico mesmo, né, de uma dor no joelho persistente que eu tinha, em função de um acidente que tinha acontecido há muitos anos atrás. Bom, enfim. E nesse caminho eu acabei por encontrar o Hans, a Gabi, o núcleo. E eu faço parte da primeira turma de formação, com muito orgulho, de formação teativa. Esse caminho, né, quando eu cheguei na formação, foi realmente uma. É mais do que uma alegria, né? É um, uma sensação de, nossa, eu acho que eu encontrei um lugar que me cabe, mas para além de me caber, é um lugar para onde eu posso crescer em muitas direções. Assim, eu não tenho uma rédea curta, né? Você só pode isso, você tem que estar dentro de determinados parâmetros, senão você está fora, você só, enfim. E esse lugar trouxe uma alegria enorme, né? De poder me expressar naquilo que estivesse vindo a cada momento. Então, durante toda a minha formação, foi e ainda é uma, uma experiência de muito aprendizado, né, por um lado, e de muita curiosidade, porque quanto mais eu aprendo, mais curiosa eu fico, né? Mais curiosa em saber mais, em compreender mais. E essa compreensão, para mim, né? E eu acho que para todo mundo que pratica e que Feldenkrais, ela passa por minimamente por dois momentos, que é uma compreensão que não é uma compreensão num primeiro momento cognitiva, racional, ela é uma compreensão que vem, né, da sensação e deste poder estar presente em si, e que traz novidades, né, que são reveladoras, assim, surpreendentes em muitos momentos, aliás, em todos os momentos. Às vezes de uma magnitude maior e outras vezes, né, mais sutil, né, trazendo uma transformação mais sutil que leva mais tempo, talvez, para ser decodificada, né, nesse lugar que a gente chama racional. E aí tem esse outro lugar que é de uma compreensão, né, de uma compreensão do que eu não gosto de chamar de método, tá? Eu acho método uma palavra muito dura, mas enfim, dessa experiência transformadora que é estar praticando, experimentando e compreendendo. Eu estou falando isso agora como alguém que, que participou da formação, né? Então, assim, de ter essa visão das relações e dessa teia, né? Como o próprio, como o próprio nome, né? Do trabalho do Hans, que é teia ativa, né? Da formação teativa,
traz, porque a gente, nas áreas, tanto da psicologia, como da medicina, como da ciência, tem todo um movimento agora, né, atual, bem atual, de falar sobre a integração, como tudo é integrado, como está tudo junto, né? Como tudo se relaciona, na verdade. Nós ainda temos uma cultura de separatividade. Então, por exemplo, quando eu estou aqui falando, né, sobre a minha trajetória e quando eu vou adentrando, né, ao tema que é lombar, né, quando traz a lombar, ainda nós pensamos, ou a grande maioria de nós, não sei se todos, pensamos na lombar como uma entidade que veio ao mundo para nos fazer sofrer, né? Porque dói a lombar, para a lombar, trava a lombar, segura a lombar. E aí você leva a sua lombar ao médico, ao ortopedista ou ao quiropata, enfim, né? Mas é como se a gente ainda tivesse, tem mesmo, né, por conta, acredito eu, né, da nossa formação enquanto sociedade, que nós somos, né, que as partes, que aquilo que nos constitui é dividido em partes separadas e que isto tem que ser tratado separadamente, né? Então, hoje em dia, a medicina traz esse lugar, né? Você tem médico para tudo. Quer dizer, você tem especialidade para tudo. E a psicologia também, né? Então, cada linha teórica trabalha segundo um determinado critério. E o que me fascina e me encanta no trabalho do Moshe é essa possibilidade, que é uma possibilidade que se faz presente a cada dia, né? Porque, assim, uma transformação que não é uma transformação que eu digo, bom, agora eu vou acreditar nisso. É uma transformação que se dá na carne, que é diferente da crença pura e simplesmente, né? É algo que se manifesta na carne, na minha experiência, com o próprio, com as próprias práticas, né? É algo que eu vivo, não é algo que eu digo para alguém fazer. Não é uma receita, né? É um, é um momento de, eu acho que é um momento de criação. Cada vez que eu conduzo e cada vez que eu sou conduzida, eu sinto que é um momento de criação, que eu crio, né, movimentos que vão propiciar não só no outro, né, mas para mim também, como coparticipante desse movimento, uma, uma nova dimensão de olhar para mim e propiciar que a outra pessoa possa, né, ampliar os seus olhares, mesmo sendo, né, num lugar assim, ah, nossa, mas isso eu já sei, isso eu conheço, isso eu, eu já vi. Mas como é que é este conhecido experimentado de outra maneira, de outra forma, de outro jeito, com outra, com outra disposição, né? E quais são as disposições, os humores que nos permeiam a cada, a cada nova, a cada nova experiência. Então, a minha trajetória é essa, o que eu
pretendo, né? Para onde o caminho que a gente vai fazer hoje é um caminho de acolher. A gente está falando de acolhimento e eu fico pensando aqui, e veio uma pergunta, né? O que que é acolhimento para cada uma das pessoas que estão aqui? A gente está bem acostumada e acostumado a acolher ao outro, né? A colocar esse lugar de que eu tenho que acolher o outro, porque o outro, porque o outro. Mas como é acolher a si mesmo, né? O que que te move quando você se acolhe? E qual é a experiência que você tem de se acolher? Porque a gente está sempre nessa perspectiva de que o outro deveria me acolher. Mas como é eu me acolher em primeiro lugar, né? Em primeiro, o Hans fala muito em primeira pessoa, né? Eu me dedicar, o me olhar e me entender e me buscar nesse lugar do acolhimento, diferentemente daquilo que nos é proposto, né? De modo geral, que não, você precisa ser dura, você não pode, você não pode. Será que, né? Como é que é acolher sem essa perspectiva de que não posso falhar, tem que fazer tudo certo, né? O que que é certo, o que é errado. E nas questões da nossa relação aí com a nossa dimensão corporal, que é uma das nossas dimensões, né? O que que é correto, o que que a gente aprendeu como sendo assim? Ué, onde, como você deve sentar, como deve estar a sua coluna, como a sua, né? E como é que a sua coluna tem que estar reta, a sua barriga tem que estar chapada. Como é que é isso para você, para cada um de nós, né? A cada instante aí da nossa vida mesmo. E que podem ser mais duras ou mais enfraquecidas, né? Quando eu estou falando enfraquecida, é no sentido de que, né, da perda de um tônus que nos permite uma ação presente, né? De ter um tônus que está ali disponível para a ação. E como é que a gente lida com isso, né? Como é que nós nos vemos nesse lugar? De ou eu sou muito duro, ou eu sou muito mole, assim, tô me desfazendo. E se eu sou muito duro, ninguém se aproxima, porque eu sou muito duro, né? Vou dando patadas no mundo e em mim mesma. E se eu sou muito mole, também fico num lugar de muita vulnerabilidade, em que o outro, né? Ou melhor, que eu permito que o outro faça comigo e em mim aquilo que ele desejar, quiser. Então, nessa investigação aí, né, daquilo que a gente chama de lombar na gente, e que tem assim a sua localização, né, do ponto de vista em que lugar, né, ela está e quais são as imagens que nós temos da lombar, porque talvez a gente tem uma imagem dói, que é mais que uma imagem. Como é que isso, né, vai se mostrar hoje aqui a partir de uma prática? E aí eu gostaria de abrir, né, para vocês.
Se alguém quiser falar um pouco da experiência de ontem, se alguém quiser falar um pouco da experiência do agora, de como acordou, de qual é a sua disposição, de como é estar aqui. Então, se alguém quiser se aventurar aí a usar a palavra, né, para transmitir o seu momento, estou aqui para ouvir. Bom dia. Bom dia. Eu queria falar da prática de ontem, que me deu muitas ondas de calor, assim. Sabe aquele calor que chega a penicar? Sei bem. E uma onda de calor, eu tive que tirar o casaco, aí depois me deu um enjoo, né? Fiquei um tempo enjoada. Aí eu fui dormir. Aí hoje de manhã mandei uma preguiça para levantar, né? Aí eu tenho um filho de 14 anos e às vezes a gente tem compromisso de manhã. Aí ele sempre Uhum, diz, meu mãe, eu tô com uma preguiça. Aí eu lembrei de ficar nesse acolhimento, né? Aí eu pensei, eu vou sentir a preguiça e como é que eu posso relaxar o corpo nessa preguiça? Como é que eu posso, né? O que que eu estou tensionando? O que que está acontecendo, né? Eu acho que daí, agora você falando de acolher, né? Eu acho que seria começar ao invés, que eu não posso ter preguiça, ao invés de vir um julgamento, né, que tem que levantar, que tem que fazer as coisas, primeiro acolher, né, ficar nesse momento, sentir a preguiça, o que está acontecendo, relaxar, né, daí eu comecei a soltar o corpo, a relaxar, como é que eu posso ficar melhor dentro dessa preguiça, como é que essa preguiça pode ficar mais gostosa, né? Cara, que louco, né? Aí foi quando eu vi, estava levantando, estava vindo para aula. Então, acho que eu estou entendendo com essa técnica que é mais ou menos isso, né? Não é que não vai acontecer as coisas, né? Mas como é que a gente lida com isso, com a gente, né? Nesse sim, lugar, né? muito E, bom, Beth. Obrigada, mas é isso aí mesmo. Que bom que você pôde acolher a sua preguiça, né? e obrigada, muito bonito o seu relato ali de vida, né? De viver essas experiências deve ser bem gratificante, né? É, é muito. Oi. Oi. Falando em rigidez, eu pratiquei yoga por um tempo, até hoje, mas a yoga fala muito na coluna ereta, né? E a meditação por horas, e eu não me adaptei com isso, de horas de meditação com a coluna ereta, já aí que vinha mesmo as pontos doloridos. Eu disse, Uhum, não, né? Aí eu achei melhor, por que não meditar andando? uhum, É muito, você está dinâmica, né? Você está andando e você pode focar na respiração, que é uma coisa boa também, e fazer da meditação, dessas posturas, assim, uma coisa mais agradável, né? Fazendo uma respiração enquanto está caminhando, e, e por isso que me chamou atenção isso da postura, né? Que dentro da yoga, que devia ser uma coisa mais flexível, aí nessa parte tem uma coisa, uma rigidez, né? uhum, uhum. Então, tem mesmo, né? E eu acho que essa é uma das questões da yoga, né? Que eles estão para mim, né? Porque eu também não dei conta. Eu fiz algumas coisas de yoga, mas não é o lugar que mais me atrai, né? E é isso que você está dizendo da meditação em movimento,
É muito legal, porque assim, você cria vários movimentos de atenção, que é a sua caminhada, que é a sua respiração, que é como você pisa no chão, que é o que está no teu entorno. Isso, Tem um monte de coisa legal, sim. E isso a né? gente E vai de, aprendendo com a experiência, vai aprendendo e vai modificando cada, né? Estou modificando o meu jeito, mas é o meu jeito, eu me dou melhor desse jeito, né? sim, e é um respeito, né? É um respeito a você, de criar uma nova, um jeito novo que é legal para você, que cabe dentro deste universo de normas, né? E a outra coisa que eu queria comentar é isso da medicina segmentar as várias especialidades, mas nenhum vê o todo. Então, você vai para um para ver o lombar, vai para outro para ver o joelho, vai para outro. É uma maratona, é uma maratona. E no Feldenkrais, tudo isso está numa coisa só, né? Tem ainda uma coisa, um todo, né? Uhum, Trata a pessoa como um todo. Então, eu acho isso que me atraiu bastante para chegar aqui. Atraiu bastante. que bom. Que bom ter você aqui, Obrigada, eu. Tereza. Que bom, que bom. Eu queria falar. Tá me ouvindo? Tô, É que eu tô com fone de ouvido aqui, eu desliguei o som. fala, Ney. É, então, é, três, três formações de yoga, né? Em todas as formações, as aulas, a gente aprende de uma forma, né? E até antes de eu conhecer as práticas, eu continuei com o que eu aprendi, né? E depois que eu conheci as práticas, eu medito muito, e eu estava meditando, eu falei, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Está tudo errado o que eu estou fazendo nas práticas de yoga. Por quê? Porque o professor de yoga, ele senta lá e, lá que, como eu trabalho com pessoas de idade, né, então é outro tipo de aula que eu faço, né, que eu ministro. Então, o que que acontece? Eu achava, como a colega falou agora, sobre a postura, né, postura, como é que eu tenho que meditar, meditar de coluna ereta, né? Eu achava isso. Depois eu conheci a Fedelcast, eu vi que eu estava completamente errada. Por que errada? Porque eu não estava sentindo meu corpo, estava sentindo meu ego, né? O que eu aprendi, eu tenho que seguir o que eu aprendi. E depois das práticas, o que que eu cheguei à conclusão? Que eu tenho que me entregar, se soltar. Certo ou errado, o seu corpo vai responder, né? É, é sobre o meu corpo que eu estou falando, tá? Outra coisa, sobre as práticas da Fedocrata. Eu acho assim que quando você, quando você se entrega, quando você observa você, você muda completamente o modo de agir. Tanto na mente, como no corpo, dores, etc. Né? Então, aproveitando, né, o que você está dizendo, Neide, vamos praticar? Sim. Vamos. Ok. Obrigada.
pela sua, pela sua contribuição, pela sua partilha, você que trabalha com yoga, né, trazendo um olhar que veio a partir da sua experiência com o Feldenkrais. Obrigada. Mas vamos praticar, né? Tem mais Ivani, alguém? eu Sim. queria falar só um negócio rapidinho para a Tereza. Existe meditação em movimento. Tem um cara que chama Tenzin, não sei o que mais, é tibetano, e ele propõe isso. E ele tem lá os movimentos com o braço e tal, mas você faz o movimento que você quiser. Então, isso é uma coisa que existe. Existem vários tipos de meditação em movimento. Então, isso que você descobriu é É, maravilhoso. Uhum, é isso olha, mesmo. nossa. Obrigada, Márcia. Legal. Nós podemos meditar até numa fila do banco, numa fila de qualquer coisa. Tô bem. Então vamos lá, né? Vamos acolher aí a lombar. Então eu vou pedir, por gentileza, para vocês prepararem aí o seu lugarzinho no chão, ou com um tapetinho de yoga, ou com um cobertor, um lugar confortável e um lugar que tenha espaço para que você possa abrir os braços, né, lateralmente, sem nenhum impedimento, que não tenha assim nenhum móvel, com cadeira, mas que você possa abrir lateralmente, né? Abrindo os braços aí lateralmente, com espaço para abrir as asas. Eu vou parar essa gravação e começar a próxima. Tá bom, Ivani? Tá bom, tá bom. Muito obrigada, querida.